Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 11 de março de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo o Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aí no nosso chat, eu peço para que você coloque a cidade de onde você está nos acompanhando. Você que está nos assistindo agora no ao vivo, compartilhe o link da transmissão, nos ajude a fazer esse jornal. Aqui comigo na minha bancada eu tenho o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, nossos amigos de bancada que devem entrar já já, e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. É isso aí, começamos a semana com uma notícia sobre a política internacional que, obviamente, tem muito impacto aqui. Todos os jornais da grande mídia estão dizendo que o Partido Socialista perdeu muito espaço em Portugal e que a direita venceu as eleições. Será que foi isso mesmo? Fato é que o Chega, partido tratado como extrema-direita, esse praticamente quadriplicou os seus assentos no parlamento português. E o que isso significa? O que isso impacta no Brasil? Nós vamos falar disso, além, claramente, de todos os problemas internos aqui. De repente, depois de meses e meses onde Mauro Cid teria delatado o Bolsonaro, teria dito que o Bolsonaro tinha feito isso, aquilo, outro, a imprensa começa a dizer que não é bem assim, e por conta disso Mauro Cid fará um novo depoimento. Bem, vamos entrar nesses debates todos. E, André, vamos começar falando, obviamente, das eleições portuguesas, né? Mas, em vez de falar do número de cadeiras, quem ganhou, como vai ser a coalizão, o que significa esse vento à direita? Mais um país onde o vento à direita sopra. O que é bacana, a nossa audiência entender que Portugal é um pouco diferente. Primeiro, pelo tamanho do país. Isso, acho que, sei lá, não é... Acho que é metade do Rio de Janeiro, não sei. Eu posso estar falando acho que são 9 milhões de eleitores, entendeu? Então, tem que ver a população de Portugal, não vi isso, não. Mas o que é bacana a gente entender que lá parece que é meio que um semipresidencialismo. O que é isso? O Congresso deles tem uma força maior do que a nossa. Eu tenho o presidente, tenho o primeiro-ministro, a figura dele. Eles vão meio que dividindo o poder, entendeu? Então, na verdade, o que o André falou lá, ele falou o seguinte, olha, só para a nossa audiência entender, lá foi uma coligação da esquerda, que estava sempre lá, não é isso? É aquele negócio que o Canuto gosta de falar, a gente chama de social-democrata, entendeu? Ele chama de jacobino, não é isso? É aquele cara que é meio fabiano, a direita fabiana. O que é a direita fabiana? É direita que não é direita, é meio centrão sendo complacente com a esquerda. Então, lá em Portugal, era o Partido Socialista mesmo, aberto, um PSOL misturado com PT, PDT e PCdoB, junto com aquela direita fabiana, aquele centro-esquerda moderado e democrata. Tudo conversa fiada, naquele teatro das tesouras, mas sempre com a esquerda. E a direita agora, que é o chamado centro-direita, mas aliado, aí vem a mídia, a extrema-direita, a ultra-mega-blaster-direita, que é o pessoal conservador, entendeu? Eles se uniram, fizeram um partido, né, uma ligação centro-direita, mas pendendo bem para a direita, e eles ganharam as eleições. Então, há o risco, entre aspas, né, o bom risco do primeiro-ministro de lá ser uma pessoa de direita conservadora. Ele falou, olha, se for direita conservadora presidindo o Congresso, olha só, se o cara é persona não grata lá em Israel, persona não grata também no Brasil, não vai ser aqui também que vai ser pessoa bem grata, não. Ele falou que é um certo, temos que entender isso, é um certo exagero nas palavras, porém expressa muito bem o sentimento também da direita que foi oprimida e está sendo lá em Portugal. É um bom vento, não só lá, mas no mundo como um todo. Bom, a gente tem que tentar... não, nós precisamos, de fato. A gente não pode tentar apenas, a gente precisa, de fato, fazer uma leitura disso e os impactos imediatos, os impactos a médio, longo prazo, de como isso é tratado pela imprensa, de como isso é visto pelo mundo. Claro que ninguém aqui é especialista em eleição em Portugal, apesar, eu sou cidadão português, votei no Chega, apesar disso, o mundo inteiro também não temos aí em todos os países especialistas em eleições em Portugal, mas a gente olha e entende o cenário.
E como o professor Olavo de Carvalho, tudo acontece no imaginário, qual é a mensagem que vai para o mundo hoje, o imaginário do mundo hoje? Mais um país já esquece da esquerda e se volta para a direita. Essa é a mensagem que vai para o mundo hoje. É isso de fato? Eu vou ler para vocês aqui para vocês começarem a compreender. Não é isso de fato, mas a eleição deixa uma marca muito grande mesmo, que o povo português está cansado dos socialistas que se declaram como socialistas, aqueles que efetivamente levantam a bandeira vermelha, aqueles que efetivamente se mostram como comunistas, como a gente costuma dizer. O povo português não quer isso, como outros povos no mundo não querem mais isso. E aí eles vão se voltando à direita. A imprensa faz o trabalho sujo de chamar de extremistas. Os conservadores são extremistas. Não somos. Nós somos conservadores. Ao contrário do que eles fazem na esquerda, onde eles inventam os partidos para se colocarem como extremistas e tratarem os extremistas de fato como se fossem pessoas boas, pessoas tranquilas, como se fossem partidos que dialogassem verdadeiramente com a democracia. O maior exemplo disso é PSOL e PT, PSTU e PSOL. Vejam, PCO e um PSTU fazem o PSOL parecer algo legal. E não é isso que a direita faz. Nós não temos um partido de extrema-direita para fazer com que um partido de direita, como o Chega, seja tratado como ele efetivamente é. Então, a imprensa trata o Chega, que é um partido de direita, que não tem nada de extremista, como um partido de extrema-direita. E diz que a centro-direita representa a direita. Eu vou ler para vocês entenderem. Direita é maioria em Portugal e deve ter Luís Montenegro como premier. Com 99,1% das urnas apuradas, o Partido Socialista, de esquerda, diz que tudo indica que não será o mais votado e deu parabéns à coligação adversária. Agora, qual é essa coligação? Aliança Democrática, coligação de centro-direita formado pelo Partido Social Democrata, já deu para entender o que é, né? O CDS-PP, que é o Centro Democrático Social, Partido Popular, e o PPM, Partido Popular Monárquico, lidera com uma vantagem pequena as eleições legislativas de Portugal realizadas no domingo. A coligação ganhou 79 cadeiras na Assembleia da República. A principal legenda adversária, o esquerdista PS, que é o Partido Socialista, aparece com 77 cadeiras. Os dados são da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna de Portugal. Só que aí vem a grande surpresa, que é o Chega. O Chega teve um monte de voto. E para esses partidos conseguirem governar, eles precisarão do voto do Chega. O Chega, sim, um partido de direita. O partido saiu de 1 assento e passou a ter 12 assentos. Não é isso? Isso aqui. Eu vou confirmar os dados, mas os dados ainda não estão fechados, mas são esses os dados. Ele quadriplica de tamanho. E aí, né, André, a gente começa a ver que, se não conversarem com o eleitorado que é efetivamente conservador, um eleitorado que efetivamente não quer um monte de coisa, não quer, por exemplo, Bruxelas e a ONU mandando nos seus países, se você quiser governar, você vai ter que conversar com esse eleitorado. E aí é que os ventos de direita eles sopram. Partido Social Democrata foi o partido que ganhou a eleição. Portugal é um país muito socialista, as pessoas precisam entender isso, compreender isso. Lá eles são efetivamente muito socialistas, eles querem muito o papel do Estado, eles ainda não despertaram completamente para tudo aquilo que a gente fala aqui, por exemplo, no Brasil. Mas esses ventos começam a soprar pelo lado de lá. Tem que conversar com aqueles que defendem aquilo que nós defendemos, né, André? Exatamente, aquilo que a gente fala, tá? No Brasil, nós já passamos por muito tempo com isso. Quando você coloca PT e PSDB, a nossa audiência tem que entender que PSDB nunca foi de direita. Não é de direita. Quando eu digo de direita, liberal na economia, religiosidade, liberdade econômica, desestatização, privatizações, entendeu? Flexibilização da proteção ambiental em nome do desenvolvimento econômico, conservadorismo, nunca foi. Em Portugal é ainda maior, entendeu? Essa ideia de esquerda lá, sempre no poder e pelo tempo que está. Mas entenda que a direita agora, que está surgindo agora, André, você está me dizendo então que uma direita
uma nova direita está surgindo. Não, a direita está surgindo. Entendeu? A direita é efetiva. Eu falo naquele tripé. O tripé da religiosidade, da liberdade econômica, do apoio à família. E na pauta econômica, a liberdade na livre economia e não intervenção estatal. A ausência de intervenção estatal na economia, redução de impostos. É isso a direita. Entendeu? Agora, quando eu tenho um cara de um partido de direita que fala que família, bom, família sim, mas podemos flexibilizar. Olha, vamos desestatizar, mas tirando a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, Brás, mano, não faz muito sentido com os ideais liberais, entendeu? E em Portugal sempre foi assim. Mas o que eu vejo é o seguinte, a esquerda entra, aparelha tudo, divide, não é isso? Loteia todo o governo, todas as instituições, toma o poder e vai gastando dinheiro da população. Vai gastando dinheiro do rapaz trabalhador. E ele vai aguentando até um ponto. Na hora que a carga tributária explode, que a intervenção estatal explode, que ele passa a tirar dinheiro ou se empobrecer, a direita começa a avançar. Quando ele vê aquela coisa gritantemente exploradora do cidadão de bem, a direita começa a ganhar força. Aí, quando a direita entra, todo o aparato vai contra isso. É só você lembrar do Bolsonaro. Bolsonaro foi genocida, foi assassino, tudo, porque ele precisa sair, porque o establishment precisa voltar. Como Olavo de Carvalho falava, olha, nenhum governo de esquerda suporta 2 mandatos de um governo de direita. Por isso que o Trump fez é o cara que é assassino, estuprador de prostitutas e que roubou. Ele tem que sair. Se deixar inelegível, ainda melhor, porque ele não volta mais. Se eu puder prender, ainda melhor. André, você está falando de quem? Não estou falando do Brasil, não. Estou falando da Venezuela, estou falando de Cuba, estou falando de Rússia. Não estou falando do Brasil, não. Porque o Brasil é uma democracia meio relativa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Portugal dá essa luz. No Brasil, a mesma coisa. Só que você vê, Gustavo, eu vi um comentário bacana, eu estava de carro agora, deixando os filhos no colégio, e ele falou uma coisa legal, o seguinte, sabe o que a mídia está chateada com o 9 Dedos? Ele falou o seguinte, cara, basta que você fique calado, que a gente vai manter a tua imagem. Não fica falando essas maluquices dizendo que Israel é genocida. Fica difícil a gente defender. Não fica falando que o iFood, se não quiser negociar com o governo, vai embora do Brasil. Dá para baixar um pouquinho a bola e deixa que a gente faz um trabalho sujo, entendeu? Eu achei legal isso. Por isso que a Globo coloca lá um gesto, uns camarotes da vida e fala, pô, Maduro, você também não ajuda. Ficar respondendo o repórter com deboche, fazendo vozinha de deboche, fica difícil defender. Ajuda a mídia, que a mídia faz o papel dela de isenção. Estão entendendo o meu deboche? Me ajuda a te ajudar, né? Só falta a mídia falar isso daí claramente. Me ajuda a te ajudar. Eu estou pedindo para você compartilhar nossa transmissão, deixar seu like, nos ajudar a fazer o jornal de hoje. Eu falei uma tremenda bobagem e na hora eu fiquei em dúvida aqui porque eu já tinha lido, a informação era outra. Mas o texto aqui, veja como a imprensa manipula. O texto aqui está errado, realmente não são 12. 12 foram nas eleições de 2022. O Chega tinha uma cadeira. Em 2022, eles foram para 12 cadeiras. E agora eles estão indo para 48 cadeiras. 48 cadeiras. É claro que a gente não sabe se lá em Portugal nós temos os infiltrados dentro do partido, aqueles que vão roer a corda. O que acontece é que nós temos uma liderança que fala firme, fala duro. Uma liderança que disse que o Lula da Silva não entrará cá. Foi o que ele disse, ele declarou, né? Nós mostramos o vídeo aqui. Então, essa é a realidade de Portugal. E vamos lá para ler o que ele falou. Ventura proclamou o resultado eleitoral como um marco histórico. Em seu discurso, declarou o fim do sistema bipartidário que caracterizou a política portuguesa nas últimas 5 décadas. Nesse período, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata alternaram-se no poder. As articulações pós-eleição em Portugal mostram que eles terão que sentar com o partido do André Ventura, né? Eles terão que conversar com o Chega. E se eles não conseguirem uma coalizão, se eles não conseguirem governar, não está descartada uma eleição daqui a 6 meses. É isso que pode acontecer em Portugal. Como eu disse, o importante é a mensagem que vai para o mundo. A própria mídia, no sentido de tentar
enganar o eleitorado, de tentar falar que os dois partidos representavam um antagonismo, diz que a direita venceu em Portugal. Não, o que venceu foi o centro, a social-democracia. Eles tiveram efetivamente 79 votos contra 77 dos socialistas, mas 48%. 48 cadeiras estão na mão dos conservadores, que tiveram cerca de 37, 38% dos votos. E o que isso impacta no Brasil? Bom, aquele sujeito que falou que o Lula não entraria em Portugal se ele ganhasse a eleição, ele passa a ter mais voz. A imprensa começa a ter que dar atenção. As políticas exigidas pelos conservadores começam a fazer mais efeito. E com isso, todo aquele discurso contra o Bolsonaro, por exemplo, todo aquele discurso do que acontecia no Brasil, por exemplo, ele começa a sumir, ele começa a ser contestado na mídia portuguesa, por consequência, na mídia europeia. É muito importante a gente entender tudo isso, porque nesse final de semana saiu a seguinte notícia. A China patrocina mais de 100 sites no mundo. A China faz com que 100 sites no mundo fiquem fazendo propaganda do regime comunista. Como se isso não fosse uma coisa sabida, quando você tem uma reportagem que traz esse dado de fato, né, André? Aquilo deixa de ser conversa de botequim, afirmação de quem tem a informação, mas não tem ali um lugar registrado para dar essa informação, e agora você tem lá uma pesquisa, um jornal, uma revista, mostrando que isso acontece. A China patrocina mais de 100 sites no mundo para fazer propaganda comunista. Para a nossa audiência entender, e quando eu falo que é império da mentira, para a audiência entender. André, por que você fala que é império? Porque no Brasil, a gente ainda tem um resquício de democracia. Quando vivemos em democracia, só para a audiência entender que democracia é governo do povo. Todo o poder emana do povo. E nele é exercido em seu nome. Então, teoricamente, todo político deveria exercer o poder que ele detém em nome do povo. Então, a nossa democracia já é meio esquisita. A gente não tem uma democracia, a gente tem uma oligarquia, uma aristocracia. É um governo feito por pessoas aristocratas, sangues azuis. Entendeu? Nós já temos isso. O que eu estou dizendo é mais. O que eu estou dizendo é que esse indivíduo, que ficou 580 dias preso, que voltou com sangue nos olhos, que eu vou aquele juiz, ele falou, olha, eu não vou descansar enquanto não aquele juizinho que ousou me condenar. Entendeu? Por quê? Porque eu sou um imperador. Eu sou um imperador porque eu estou fazendo projeto de poder. Eu preciso me reeleger, eu preciso colocar todo mundo nas estatais, eu preciso mentir regulamentando as redes sociais, eu preciso colocar dinheiro para artista, eu preciso colocar dinheiro nas redes sociais, eu preciso botar dinheiro na rede de televisão, eu preciso dar emenda Pix para essa galera toda, colocar um montão de ministério. Quer ver uma coisa, Gustavão? Sabe o que é o projeto agora? R$35 a mais para a pessoa que recebe o Bolsa Família. É o chamado Vale Picanha. Ele quer dar no Bolsa Família R$35 a mais por mês para dizer que ele está dando carne para o povo. Não estou dizendo que eu sou contra isso, não. É óbvio que eu sou contra. Eu quero que você diga que tem que ser contra. Então você é contra dinheiro do povo? Não, otário. Que isso é chamado populismo barato. É só isso. Eu sou contra o populismo. Porque eu consigo enganar a dona Maria que está lá no interior de algum lugar. Interior não, às vezes nos centros urbanos também. Que estão cegas na cabeça. O que me deixa triste é que esse governo, esse império, só pensa em mentira. E ele sabe que dá certo, porque deu certo em 2022. Tristemente, eu tenho que falar que a mentira no Brasil venceu. Entendeu? E o outro falou verdade demais. Olha, cara, se você quiser ficar em casa, fica. Se quiser trabalhar, trabalha. Se você quiser ter uma arma, tenha. Se não quiser, não tenha. Ele falava em liberdade. Olha, mulher, você é mulher, eu quero igualdade. Você é negro, eu quero igualdade. Índio, escolhe se você quer ficar lá na tua reserva indígena ou quer se adaptar. Quer morrer de malária? Fique. Mas se quiser trabalhar nos centros urbanos, trabalha. Com cocar, sem cocar. Entenda que houve um período no nosso país onde foi proclamada a liberdade de escolha de um indivíduo. Agora, essa liberdade no presidente foi o quê? Genocida,
Se eu dou liberdade para você ir trabalhar e ter um negocinho voando e você podendo morrer, você é um genocida. Você quer matar toda a população. Está entendendo? Se eu falo que mulher tem que ser igual ao homem, como, por exemplo, Gustavo, pelo amor de Deus, mulheres, pelo amor de Deus, no Distrito Federal foi aprovada uma lei. Olha, gente, eu amo mulher. Eu fui nascido de mulher, ok? Mas quando você dá para ela uma licença menstrual de 3 dias, desde que ela comprove que ela você está aumentando a desigualdade. Já está criando mais uma dificuldade para o empresário contratar a mulher. Entenda, eu não sou contra a mulher, não. Mas isso aumenta, acirra as desigualdades. Será que é difícil a pessoa entender isso? Então, quer dizer, você não vai percebendo, aliás, vamos percebendo claramente para onde que o país está caminhando. Por isso que eu achei bacana, no mínimo, talvez o futuro primeiro-ministro falar o seguinte: olha só, você com essas ideias aqui não é pessoa bem grata, não. E falou uma coisa que eu achei interessante, porque é verdade. Se entrar aqui, pode ser preso. Mas aí você já está acostumado, ficou 580 dias, foi, no mínimo, um pouco engraçado. É bom lembrar que, como em todo mundo, essa coisa do bipartidarismo é o mundo ideal criado pelos comunistas e globalistas. 2 partidos apenas disputando o poder e eles dizendo que pode e que não pode. Então, você vai estar sempre escolhendo o menos pior, aquele que você vê como o menos maléfico para a sua vida. Com o surgimento do Chega, e foi o que o André Ventura falou, você rompe isso. E quem promove isso? Um dos mais promove isso é a China. Quando a China faz propaganda do seu regime, quando a China vem para o mundo e mostra o que está fazendo, você, obviamente, vai escolher ou aquele que você não quer nem ver de perto sendo igual China, né? Mas que ainda, sim, defende as pautas woke, as pautas globalistas, as pautas para você viver num mundo melhor, para você não ter nada e ser feliz. Mas vamos lá. Um recente estudo conduzido pelo Citizen Lab, divulgado em fevereiro, oriundo de um centro de pesquisa sediado na Universidade de Toronto, no Canadá, revelou a existência de uma rede operada a partir da China, responsável por administrar mais de 100 sites de notícias em locais de notícias locais, em cerca de 30 países, inclusive aqui, o Brasil. O Brasil também está nessa toada aí da China. Quem poderia imaginar, né? A China que deu dinheiro, inclusive, para os sindicatos aqui no Brasil, quando eles estavam à míngua. E isso são no Canadá. E o que a gente tem no Canadá? A gente tem no Canadá o Trudeau tentando implementar um projeto de lei que pune aqueles que podem ser perigosos para a sociedade. Como assim? Aqueles que querem debater alguns assuntos, aqueles que querem dizer não, por exemplo, à política antivacinal em períodos pandêmicos, aqueles que querem dizer não ao aborto, aqueles que querem dizer não ao consumo de drogas, e o Trudeau quer implementar essa política. Eu falo do Trudeau no Canadá, mas eu vou falar também do Macron. Na França, o Macron conseguiu aprovar o aborto, deu uma declaração que o direito do aborto deve ser universalizado, ou seja, o mundo inteiro deve lutar contra isso. Ele agora está tentando implementar na França a lei da eutanásia, as pessoas que decidirem pela morte, e mais, a gente tem a repercussão disso no Brasil. O ministro Barroso, que está votando aí e tentando implementar a pauta da maconha, apesar dele falar que não, é só a questão do porte para prevenir que meninos de periferia e garotos pobres sejam presos, ele agora também bate em cima do aborto. O nosso ministro Barroso defendendo a política de aborto e falar que não resolve nada prender a mulher que faz aborto. André, é total dissonância e as eleições de Portugal mostram isso, né? Enquanto essa gente prega e defende uma série de coisas que a sociedade não aceita, eles, via judiciário e via política pública mesmo, né? Aqueles que estão no poder, querem implementar através do rolo compressor do seu posicionamento, né, do rolo compressor que eles têm, o poder que eles têm na mão, aprovando via Congresso, aprovando via Parlamento, todas as pautas que a sociedade não aceita, né? Assim, e o que às vezes me parece, só para a nossa audiência entender, está em trâmite no Congresso Nacional, todo mundo em silêncio, um projeto de alteração do novo Código Civil, do novo Código Civil. Só para a senhora ter uma ideia, dona Maria, sabe o que eles estão botando? É só um detalhezinho. Botando o seguinte, é que eu não vou lembrar os detalhes ainda, né? Eu preciso
ainda me familiarizar com isso. O bebezinho que está lá dentro, o feto que está dentro da barriga da mãe, é uma potencialidade de dignidade. Então, ele não tem dignidade, não. É uma potencialidade de dignidade e ela está relacionada, abre aspas agora, olha que nojo, paternidade, maternidade responsável, fecha aspas. O que está querendo dizer com isso? O bebê, o feto que está lá dentro, ainda não tem dignidade da pessoa humana, uma potencialidade. Vai ter quando nascer com vida. E segundo, aquele bebê, aquele fetozinho ali está relacionado com a paternidade do André responsável e da mãe maternidade responsável. O que é isso? Se eles entenderem que não tem a responsabilidade suficiente no momento, tiram o moleque. Isso está no Código, quer dizer, não está no Código Civil. Projeto agora que está correndo em silêncio. Alteração da família. Alteração, se você pai, se você gerar algum sofrimento, psicológico no seu filho, você pode perder a guarda. Tem noção do que é isso? A retirada de poder de um pai em poder criar o filho da forma que ele acha adequada, sem espancamento, é óbvio, até porque o Código Penal já fala isso. Então, quer dizer, são projetos de destruição do tecido social. Dou uma sacaneada na religiosidade, dou uma flexibilizada na família, tiro a liberdade econômica do cara e coloco um Estado forte. E se você falar na internet, nas redes sociais, eu dou uma regulamentada, mas tudo em nome da democracia. Bom dia, Canuto. Bom dia, Canuto. Opa. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. E bom dia, audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. Canuto, a gente está falando da dissonância cognitiva, né, que eles tentam implementar na sociedade. Né? A sociedade vê o mundo de uma forma e a televisão o dia inteiro fica falando que não, as coisas estão diferentes, que aquilo que você está vendo não é aquilo que você está vendo. E eles usam, o professor Olavo de Carvalho já tinha cantado essa pedra, né? Eles usam o judiciário para isso e usam a força daqueles líderes que têm o parlamento na mão e usam o rolo compressor do Estado para poder aprovar uma série de coisas que a população não quer. Quando a gente tem eleições, como nós tivemos agora em Portugal, eleições limpas, eleições tranquilas, eleições transparentes, eleições onde o processo eleitoral é sabido e havido como um processo eleitoral sem máculas nenhuma, o contrário do que acontece, por exemplo, na Venezuela, né? A gente vai falar daqui a pouquinho disso, nós vemos a resposta popular. Né? A gente falou aqui sobre a vitória da social-democracia, que é tratada pela imprensa como direita, mas não é a direita, efetivamente, a social-democracia pendendo um pouquinho para a direita, mas também tem um partido lá que pende um pouquinho para a esquerda, e nós temos a vitória, efetivamente, do Chega, né? Que conseguiu 48 cadeiras dentro do parlamento português. Então, quando você tem a sociedade votando, a sociedade dá esse tipo de recado, uma sociedade, é bom que eu sempre gosto de frisar isso, uma sociedade que é efetivamente socialista. Os portugueses são socialistas. Os portugueses não conseguem compreender o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, isso muito por conta também da imprensa que manda mensagens enviesadas para lá, mas estão despertando, estão vendo que Bruxelas determina seu futuro, que a União Europeia determina seu futuro, que não são os portugueses de fato quem estão mandando em suas vidas. Enfim, a população vem num processo de despertamento, que é o que acontece no mundo. Quando nós falávamos durante o governo Bolsonaro que o Brasil estava à frente nesse processo, a eleição de Portugal representa isso, mostra isso, que uma parte do eleitorado lá começa a despertar. E nós, os brasileiros, estamos à frente nesse processo de entender o que é o socialismo, travestido de social-democracia, travestido de terceira via, travestido de novos e etc. e tal. A partir disso, nós vimos aí, e nós vemos a tentativa de aceleração desse processo de imposição de uma série de políticas. O Trudeau está querendo punir aqueles que possam ser potencialmente perigosos para a sociedade. E aí você pensa logo no traficante, pensa não, mas são aqueles que querem propor certos debates. Então, essas pessoas deverão ser punidas. O Trudeau quer passar isso no Canadá. Na França, o Macron acabou de passar o aborto e agora quer implementar a universalização do aborto no mundo inteiro, além de propor a eutanásia, é a nova bandeira dele. O Macron, que a gente sabe que é o representante número 1 do globalismo. Aqui no Brasil, nós temos o ministro do STF, que depois de propor o tráfico, né, a liberação do tráfico de drogas, numa aspas gigantescas, dizendo que está pensando ali no pobre delinquente que carrega para consumo próprio 60 gramas de maconha, ele agora também quer pautar o aborto. Enfim, o mundo quer uma coisa,
mas as elites, através da imprensa e através dos seus representantes, tentam impor outra coisa ao mundo, né? E as populações não estão mais aceitando isso, né? Bom dia, Canuto. Bom dia. Não, é isso que você falou, né, Gustavo? É impressionante a diferença. Se existe de um lado o povo, de um lado a sociedade, as pessoas comuns, e de outro lado os socialistas. É impressionante como eles querem impor a tirania, a vontade deles, em cima da maioria, sabe? E aí sempre aquele discurso, quando você fala isso, precisamos defender as minorias. Peraí, defender. Respeitar, não é qualquer cidadão, a menor minoria que existe é o próprio cidadão. Sabe? O que eles querem é colocar a proposta deles, que é minoritária, em cima da maioria, contrária à maioria. Né? E eles só têm esse discurso de defesa de minoria, sabe, quando é a favor deles. Eles não estão aí para defender minorias, estão para defender eles mesmos. Tá? Você citou o exemplo do Canadá, do Trudeau agora quer prender pessoas, silenciar debates. Né? Esses caras sempre foram a favor de discursinho de desencarceramento. Olha, desencarceramento de quê? Porque a cadeia está cheia? Não, eles querem tirar esquerdistas da cadeia e colocar a tia do Zap, que estava lá na porta do quartel no dia 8 de janeiro. Isso eles não falam em desencarcerar. Esses caras ficam falando em diminuição de pena, tudo isso, mas a diminuição de pena de qual crime? Dos que eles cometem. E querem inventar crime e criminalizar a conduta e transformar condutas normais em crimes dos adversários políticos. E querem colocar os adversários políticos deles na cadeia. É isso que eles querem fazer. Gente que não cometeu crime nenhum. Só por opinião, como é o caso do Canadá, como é o caso aqui do Brasil, da ditadura brasileira, da atual ditadura brasileira, que encarcerou mais de 1.000 pessoas sem ter cometido crime, ou no máximo que quebrou uma vidraça. E quebrar a vidraça não é um crime que levaria à cadeia em situações normais, mas por serem de direita, não é porque quebrou, deixou de quebrar a vidraça. Quantas vezes MST, Boulos, PT quebrou vidraça na rua, não aconteceu nada. Então o problema não é quebrar vidraça, é ser de direita. Se você é de esquerda, é outra coisa, parece que é outra regra. É isso que eles querem impor. E impressionante como eles estão contra o mundo, contra a sociedade em todos os países. Você vê que é uma tendência mundial. Brasil, o primeiro foi os Estados Unidos, né? Teve outros países, o Paraguai aqui do lado, a gente não fala, mas é um exemplo que já limpou o Foro de São Paulo desde o começo. A Hungria já tinha tido esse tipo de coisa. Aí aconteceu lá nos Estados Unidos com o Trump. Aí o que aconteceu? O sistema reagiu. Lá a gente pode falar, né? Lá nos Estados Unidos, mas o algoritmo vai pegar, né? Se eu falar aqui do que foi a eleição lá. Então vamos falar. Voto rasgado, né? Voto pelo correio, um número de votos maior do que o número de eleitores inscritos, né? Tudo isso aí deram a vitória para o Biden. Né? Agora lá a coisa está se recuperando. No Brasil não precisa disso, porque tem TSE, tem STF, né? E não precisa de voto pelo correio. Tem outras formas de fazer as coisas aqui. Lá no Canadá, em Portugal, não tem isso. Está eleito lá o Chega, o partido da direita conservadora. Você vê esse fenômeno na Itália, na Áustria, na Hungria, na Holanda, sabe? No caso do Reino Unido, teve o Brexit, que foi nesse sentido também de tirar o Reino Unido da Comunidade Europeia, que é uma instituição hoje, foi criada com uma boa intenção, mas hoje está aparelhada pela esquerda. Né? Quero ver quando ganhar na França. Você citou que Portugal é socialista, a França é muito mais. Foi na França que teve a grande Revolução Socialista, que foi a Revolução Francesa. Né? A hora que a Le Pen ganhar na França, meu amigo, eu quero ver onde é que vai parar esses socialistas. E engraçado que o Macron ele não se preocupa só com o negócio da França. Socialista, se ele quer mandar no mundo inteiro, é a mentalidade internacionalista, totalitária e totalista. É diferente de totalitário, é um conceito diferente. Tem que ter a totalidade, tem que mandar no mundo inteiro. Então ele quer colocar essa porcaria do aborto no mundo inteiro, não se contenta em estragar a França, quer estragar o mundo todo. Sabe? E esses caras, eles acham que eles podem tudo, que eles são os grandes heróis que vão conduzir a humanidade para o paraíso na Terra, que é o comunismo, e em nome disso pode tudo. Esses caras nunca foram democratas. Eles têm um discursinho que é o seguinte, que burocratas devem contrariar a democracia quando eles acharem necessário. Aí eles sempre usam o exemplo do nazismo. Porque durante o regime alemão nazista, o cidadão que recebeu ordem para executar lá no campo de concentração, no campo de extermínio, ele obedeceu. E se aquele burocrata tivesse se levantado contra a maioria, eles usam esse exemplo, como se fossem defensores da vida. Mas não, são todos apoiadores do Holocausto, apoiadores do Hamas. Mas usa esse discurso, hipócritas, falsos, né? Como diz o Olavo, que assim, muda de ideia, são ideias contraditórias num país no outro, mas não importa. A única constante
É a busca pelo poder total. Eles estão buscando o poder total através desse mecanismo, porque democracia eles não têm, apoio da maioria não tem, então é resolução da ONU, é decisão judicial, é interpretação da lei, não é mais nem fazer a lei, é interpretar a lei, é quem aplica a lei. Hoje o poder está em quem aplica a lei. A política pública está judicializada, a política em geral está judicializada, é quem aplica a lei. Você pode fazer o que você quiser, chega um cara por cima e fala, isso aqui é a lei. Não é lei coisa nenhuma, mas ele inventa que é. Tá sim no Brasil de hoje, né? Então é toda essa cultura de sair fora da democracia, né? E agora é a burocracia, sabe? Burocracia. E aí, para completar, hipócritas que defendem democracia. Democracia não defendem democracia, eles defendem qualquer coisa que eles possam usar para chegar ao poder. Usaram as democracias para chegar. E agora subiram na laje e estão puxando a escada para ninguém mais subir. É o caso do Canadá. Vão silenciar opositores. É o caso do Brasil, da ditadura brasileira. É o caso de outras ditaduras socialistas por aí. É uma tendência mundial de chutar esses caras. Aos poucos vão sendo chutados e não podemos deixar voltar. Como dizia de novo o professor Olavo, ou você prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles vão te prender pelos que você não cometeu. A gente está vendo isso acontecer no Brasil. Deixa eu botar a Consuelo fez um comentário aqui, Le Pen, amiga do Putin, porque isso é muito interessante para a gente tentar entender essa questão da geopolítica. E uma realidade europeia não se aplica muitas vezes na nossa realidade aqui da América do Sul, e por isso faz essa confusão toda. O que nós temos hoje são 3 grupos de poder tentando dominar o mundo. A gente tem o movimento islâmico, que é usado pelos globalistas e também pela Rússia e pela China, o movimento russo-chinês, né, eurasiano, russo-chinês, e o movimento dos globalistas na Europa. Então, quando ela muitas vezes se coloca ao lado do Putin, muitas vezes ela dá declaração pró-Putin, como é o que acontece, por exemplo, com o Donald Trump, há essa confusão. Eles são aliados, eles estão lado a lado. Não, é preciso entender o contexto das declarações e as alianças momentâneas em relação a alguns problemas. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, nós lutamos ao lado dos comunistas, dos socialistas, por conta do nazismo e do que o nazismo fazia no mundo. E aí nós temos uma reportagem muito interessante, eu vou fazer aqui já a propaganda da revista, está aqui na revista. Nós temos uma reportagem muito interessante da primeira vítima da Guerra Fria. Ainda durante o período da guerra, nós temos uma vítima da Guerra Fria. Nós temos lá um general norte-americano que foi muito importante na guerra e ele defendia uma atuação diferente dos Estados Unidos após a chegada a Berlim e ele acabou sendo derrotado dentro desse cenário de guerra. É uma reportagem que tem, acho que 12 páginas, 11 ou 12 páginas, e explica isso para a gente entender. Vejam que do lado dos aliados mesmo, nós tínhamos pessoas pró-União Soviética naquele momento. É importante a gente entender esse cenário. E a revista é um projeto, não é do Todo Poder Emana do Povo, é um projeto que eu estou fazendo, eu tenho a participação de muitos amigos, como o André, como o Canuto, muita gente está escrevendo, muita gente facilitando ali o nosso trabalho, para a gente poder entregar mais a vocês. A revista é uma revista que vai ser já quinzenal, mas além disso, você toda semana vai receber um suplemento, então a gente pode dizer já que é uma revista semanal, e com R$ 9,99, uma vez por mês, você pagando R$ 9,99, você ajuda e ajuda muito nesse projeto. É uma assinatura anual de R$ 9,99, você vai pagar em 12 vezes, ou seja, você vai pagar mensalmente R$ 9,99, e você vai ter lá uma revista com mais de 100 páginas em cada edição, com uma série de reportagens, entrevistas, opiniões, artigos que vão poder facilitar o nosso trabalho. Fazer jornalismo não é fácil, fazer jornalismo custa caro. Você ter boas pessoas para fazer esse tipo de investigação, esse tipo de matéria, custa caro. Aqui a gente tem algumas das matérias que estão disponíveis nessa revista desse mês. Só que nós teremos, e você ajudando, nós conseguiremos entregar muito mais. E é importante a gente entender esses cenários, é importante que vocês ajudem o jornalismo, é importante que vocês ajudem os canais de direita a se tornarem maiores. Hoje nós temos como referência, como benchmark, todo mundo gosta de falar, o Brasil Paralelo, que em todos os vídeos que nós assistimos, que nós assinamos, eles falam, sem a ajuda de vocês isso seria impossível. E esse é o nosso caso. Sem a ajuda de vocês, será impossível entregar tudo aquilo que a gente pode e tem potencial de entregar. Então é importante. Eu sei que muitos canais pedem ajuda, eu sei que muita gente pede ajuda, eu sei que a vida não está fácil para ninguém, mas apenas R$10, dá 30 centavos por dia. R$10, R$ 9,99. Você vai ajudar e vai dar condições para que a gente faça mais. A gente está começando com o formato da revista, mas a gente vai passar também para o audiovisual.
A gente quer fazer documentários, assim como a Brasil Paralelo faz, assim como a Revista Oeste tem feito. A Revista Oeste tem um programa de excelência no final do dia, com jornalistas top de linha, e é exatamente isso. E lá eles também falam, é através da revista que você financia o trabalho da Revista Oeste. Então, aqui a gente está pedindo a mesma coisa. Eu estou pedindo a mesma coisa. Eu uso o espaço aqui do Todo Poder Emana do Povo para falar sobre esse projeto. É importante demais. Nos ajude. Revisto.com.br. Você vai ter uma revista com mais de 100 páginas. Essa primeira edição ela está com 136 páginas. A edição que vai sair agora na segunda quinzena de março também está com mais de 120 páginas. A edição de abril já está sendo preparada, também vai bater mais de 100 páginas. E nós tratamos de uma série de assuntos para nós entendermos esse contexto, para nós entendermos aquilo que a gente está vivendo. Por favor, você que pode, não deixe de contribuir, não deixe de assinar. Você vai ajudar muito, muito o nosso trabalho. E aí, voltando para esse assunto, né, Canuto? A gente precisa entender, André, que não dá para dar um cavalo de pau. O Bukele conseguiu em El Salvador, mas El Salvador é o menor país da América Latina. Não é o menor país das Américas, como muita gente fala, porque no Caribe você tem países que não são da América Latina. Mas da América Latina, dos países que falam ou português ou espanhol, ele é o menor país de todos. E o Bukele conseguiu efetivamente dar um cavalo de pau. Mas países gigantes como o Brasil, a gente não consegue dar cavalo de pau. Cidades gigantes como São Paulo, a gente não consegue dar cavalo de pau. Por conta do nosso sistema eleitoral, por conta das características do país. Mas fato é que a gente precisa entender que num processo de médio e longo prazo, nós estamos avançando. Eu gosto sempre de falar da fotografia mais ampla, aquela fotografia que a gente vê de 360 graus, que pega de um lado ao outro. Se nós fôssemos lá para 2013, 2014 e olhássemos o mundo, se alguém cravasse que o mundo estaria nessa situação hoje, a gente falaria que ele é um maluco. Mas o mundo está se voltando à direita. Portugal é um mau exemplo. Saiu de 1, foi para 12, hoje tem 48 cadeiras e provavelmente nós teremos uma nova eleição daqui a 6 meses, já que o partido que ganhou a eleição disse que não vai compor com o Chega, que eles não querem compor com o Chega. Óbvio, eles representam a social-democracia. A população vai se ver frustrada e daqui a 6 meses, o parlamentarismo é assim, o governo fica inviabilizado, daqui a 6 meses novas eleições e mais cadeira para o Chega. O mundo vai nessa direção. E aqui no Brasil parece que São Paulo está indo nessa direção. Muita gente queria, eu sou um dos que queria, um candidato de direita, efetivamente, firme em São Paulo. Só que o cenário não permite isso. A gente tem que lembrar que São Paulo já botou lá prefeitos do PT várias vezes. E hoje sai a seguinte notícia. Boulos é mais rejeitado que Nunes na disputa em São Paulo e já temos um empate técnico em São Paulo. Ou seja, parece que o voto conservador está efetivamente migrando para o atual prefeito e o atual prefeito, apesar de não ser um conservador, ele dá espaço aos conservadores. E aí a extrema-esquerda não terá a prefeitura de São Paulo, né, André? É aquilo que a gente vem falando, tá? São Paulo me parece claro. No Brasil também. Como assim, André? Vamos lembrar algumas coisas? Deputados federais e senadores ideológicos, como um Gustavo Gayer, um Nicolas Ferreira, um Van Hatten, entendeu? Goste ou não. Você pode não gostar da pessoa, mas ele é ideológico, tem uma pauta ideológica. Uma outra vitória que houve no conservadorismo foram os conselhos tutelares. Foi uma surpresa para a esquerda. Caramba, o pessoal de direita está ligado nos conselhos tutelares, não é isso? Que é a ligação entre família e escola. Meu Deus! E o pior agora, que está doendo na cara deles, a juventude. Como assim, André? A esquerda no Brasil está perdendo gritantemente, perdendo, além da imagem do imperador, não é isso? O imperador da mentira, a juventude. Mas qual é a razão disso? A juventude está percebendo que ela não precisa do Estado, mas sim de ser voluntário, ter iniciativa, ter liberdade na internet, nas startups, em querer ganhar dinheiro, em, de repente, ter um emprego e, finais de semana, pegar o carro dele e aumentar a renda dele. Essa liberdade que ele tem, entendeu? Então, ele está pensando, caramba, eu não preciso do Estado para vencer na vida. O que vai me fazer vencer na vida é a liberdade. E sabe onde é que eu estou vendo isso? Fui com a minha esposa agora na igreja, domingão, molecada na igreja. O cara não vai lá tomar cerveja na praia, não. O cara vai na igreja para ouvir uma coisa seguinte,
E o cara fala o seguinte, não vou nem dizer se é pastor, se é padre, se não interessa, é religiosidade. É o seguinte, olha, você precisa de coragem para vencer a vida. E a molecada lá olhando, cantando uma musicazinha, todo mundo gritando, é isso aí. Esquece esse negócio de Estado. Eu não preciso de esmola do Estado para vencer. Eu preciso de coragem para ir para frente, para ir para cima, conseguir na luta, apesar do Estado. Estão me entendendo? Então a juventude está virando direita, entendeu? Eu tive, depois pode falar, fui no aniversário ontem, rapaz, está fazendo direita no FRJ. Olha só, não, o professor está falando negócio de igualdade, é batalhar. Já estou entrando no escritório. Quer dizer, a molecada, ela está percebendo que essa esquerda, essa ideia de Foucault, é maldição. E você vê lá em Portugal, dizendo o seguinte, olha só, tudo bem, é só para a nossa audiência entender. A extrema-direita, estou brincando, a direita conservadora não ganhou as eleições, não. Ela fez uma aliança com o centro-direita que venceu. Mas vai ter espaço lá. Como nós já temos espaço no Congresso Nacional. E os espaços vão aumentar e muito na campanha para vereador. Por isso que eu falo, não vota naquele vereador oportunista. É o cara que, no passado, já tinha sua ideologia. Família, religiosidade e liberdade econômica. Nesse cara. E a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, já está vendo isso, está vendo que a juventude vai para a direita, pega ele, né, isso, a direita conservadora, e pega o establishment, que é o Nunes. Não é o melhor, mas se ele entrar, ele vai dar espaço para a direita conservadora. E aí o mundo vai mudando. Vamos mudar, aos poucos, a sociedade para o caminho correto. Voltou o som. O Canuto, você como paulista, você sabe muito bem que São Paulo já teve, né? Infelizmente, já teve Fernando Haddad de prefeito, já teve Marta Suplicy, Luiz Erundina, e a esquerda sempre foi um perigo nessa eleição paulista. O atual prefeito está longe de ser o prefeito dos sonhos daqueles que estão na ala conservadora. A gente sabe da influência da esquerda dentro dessa prefeitura, a gente sabe do Gilberto Kassab, o quanto ele influencia dentro dessa prefeitura, mas nós sabemos também que é muito difícil a disputa eleitoral em São Paulo por conta de tudo. Tudo. A gente não precisa entrar em grandes detalhes, as pessoas que estão nos acompanhando, elas nos entendem. Parece que a direita vai começando a criar uma consciência de que o feito é melhor do que o perfeito, né? E que aos poucos a gente vai conseguindo implementar e ganhar força no cenário nacional. Não deixar a prefeitura cair na mão da esquerda radical, na mão de um incendiário como é o Boulos, né? De um terrorista, um cara que apoia o Hamas, já é um grande passo, ainda que não seja o passo ideal, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou concordar, depois eu vou discordar. Eu acho que a gente tem que usar, a gente concorda nos fins, mas nos meios, nos caminhos para chegar lá, acho que eu vou um pouquinho diferente, né? Então vamos lá. Primeiro é interessante isso que o André falou, a questão da juventude, né? Indo para a igreja, tudo, é legal, porque você vê que não está funcionando nada essa doutrinação deles. Assim, nós estamos ganhando a guerra cultural. Até gente da esquerda reconheceu isso. Não tem mais a esquerda organizada. Você tem 750 mil pessoas na rua, no ato lá do presidente Bolsonaro, e qualquer lugar onde ele vai no Brasil, tem uma multidão esperando. A esquerda não consegue colocar nem 5% daquilo. Tá? 5% daquilo ali vai dar uns 37.500. Não estou errando na conta hoje, não. 37.500. A esquerda não consegue colocar 37 mil pessoas numa manifestação na Paulista, mesmo com mortadela. Tá? E aí, assim, as pessoas estão indo nas escolas, nas faculdades, para tirar o diploma. Tá? Como dizia o professor Olavo, hoje parece que a faculdade ela não te dá nada. Ela tira o direito de você trabalhar, a possibilidade de você exercer a profissão se você não tiver diploma. Então você tem que ir lá para tirar o seu diploma. Mas aprender, você aprende na internet. Você vai aprender com um professorzinho comunista, ignorante, tá ali só porque é do partido, aí deram um diploma de mestrado, doutorado, título de professor para ele, não sabe porcaria nenhuma, fala um monte de besteira, querendo fazer doutrinação, nas escolas também, do mesmo jeito, você vai lá que ridículo. Toda hora a gente vê cena de aluno filmando o professor em sala de aula, filmando o cara e mostrando a doutrinação, né? E aí o professor ameaçando, eu vou tirar ponto de quem filmar, de quem falar do Bolsonaro, vai tirar ponto, e não adianta nada, a juventude não está dando bulhufas para esse cara, hoje em dia é brega ser de esquerda, e a juventude está percebendo isso com cafona, ultrapassado e ridículo é ser de esquerda, sabe? Ser de esquerda é coisa do fracasso, a pessoa que frustrada na vida precisa achar um culpado para seus problemas, e a esquerda oferece esse monte de culpado
os problemas individuais da pessoa. É uma questão freudiana, esse tal de movimento estudantil, tudo isso aí é uma questão freudiana, uma questão de achar culpado pelos seus problemas e descarregar suas frustrações na vida. A juventude, os mais espertos vão entendendo isso aí e vão caindo fora, né? E o segundo ponto, você falou a questão de São Paulo. Realmente, o Boulos é um problema. Eu não acredito em pesquisa, não acredito em 000 desses institutos de pesquisa. Estão colocando que o Boulos é mais rejeitado que o Nunes. É óbvio, ele é muito pior que o Nunes. E São Paulo é uma cidade conservadora. A esquerda ganhou aqui algumas vezes por desarticulação da direita, que, aliás, não tinha direita antes de 2013. Tinha a esquerda radical e a esquerda fabiana, que a mídia chama de direita liberal, direita centro-direita, ou qualquer coisa assim, né? Mas eles chamam o PSDB de direita. O PSDB compra todas as pautas de costumes da esquerda. Eles só são diferentes na questão de inchar o Estado e de organizar as contas públicas e responsabilidade fiscal. É ali que eles marcam a diferença programática, né? Tem uma outra diferença também de personalidade ali, mas essa é a grande diferença programática. O resto é tudo igual. Para eles, como eles só aceitam aquela pauta de costume, eles não aceitam debate democrático. Então, para eles, só é ator do cenário político quem defende a esquerdalha nos costumes. E aí a grande divergência é na questão orçamentária, responsabilidade fiscal ou gastança. Não, tudo isso é esquerda, é pacote, tudo está dentro do mesmo balaio. E esse mesmo balaio é minoritário, não é representativo, quer impor na marra suas vontades na sociedade, porque a sociedade é conservadora, principalmente nos costumes, tá? Então, e a direita, eles não vão reconhecer a velha mídia, esses que detêm o poder no judiciário, no Ministério Público, na burocracia pública, não reconhecem, mas vão ter que reconhecer na marra. O dia deles está contado. Uma hora eles vão cair. Estão caindo em vários lugares do mundo, tá? Começaram a cair em Portugal agora e vão cair no Brasil em breve. Então, esse é o cenário, a questão de costumes. E aí desculpa, me permite discordar, o atual prefeito não é conservador, ele é um cara do esquema, da velha política, do mecanismo, não defende pauta de costumes, não abre espaço para a direita, ele só é do mesmo partido do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que apoiar, porque é o candidato do partido dele, ele vai ter que apoiar, tá? Porém, não é um candidato. E vai haver assim, candidatos de direita de partidos menores. Não nos esqueçamos, você tem um antigo PTB que mudou de nome, eu não lembro o seu nome agora, do novo PTB, que era do Roberto Jefferson. Você tem o partido do Levi Fidelix, falecido Levi Fidelix, mas que ainda tem algum espaçozinho ali para surgir candidato de direita. E vou dizer até o novo, depois que expulsou o Amoedo, está chegando para a direita. Você vê o Marcel Van Hatten, estava lá no ato do Bolsonaro, está votando com tudo, com a bancada conservadora no Congresso. Tem partidos que não são os ideais, que podem lançar candidatos. Se o Bernardo conseguir montar o partido dele até o final do mês de março agora, é difícil, mas se ele conseguir, aí sim vai ter um partido aí de direita e vão surgir candidatos menores. O Bolsonaro não vai declarar voto, não vai pedir voto para esses candidatos pequenos. Não vai pedir, ele vai ter que pedir voto para o candidato do partido dele, que não é de direita. Ele está sendo forçado a pedir voto para ele. Forçado. Está cheio de gente no partido, no PL. Os conservadores foram para lá, muitos foram, não todos, mas foram muitos, até porque não tinha vaga para todo mundo. Não tinha vaga para os conservadores, tiveram que sair por outros partidos, porque tinha o pessoal do centrão da velha política ali para sair também, tá? E então estão lá, mas nem em todos os lugares o candidato cabeça a prefeito, nem todos os candidatos a vereadores serão conservadores no PL. Há outros partidos também, e principalmente na questão da prefeitura, um deles pode deslanchar. Algum deles pode deslanchar. Se vai, eu não sei. Mas aí vai ter um conservador. É bom você trazer isso, porque aí eu te faço a seguinte pergunta. É óbvio que a gente sabe que os candidatos a vereadores a gente vai ter em vários partidos espalhados. Mas quais seriam os candidatos a prefeito? Porque, na minha opinião, o único nome com conhecimento, viável, um nome que tem penetração, até por já ter tido muita exposição, seria o nome do Ricardo Salles, que está no PL, que tem gente defendendo a expulsão dele, que aí seria o melhor cenário de todos, porque aí ele estaria livre para entrar em um outro partido e aí sim disputar a eleição, e aí muda completamente o cenário. Quando eu falo aqui do Ricardo Nunes e do Boulos, é pelo cenário que nós temos agora. Qual seria, então, Canuto, o outro nome da direita hoje? Não, esse rapaz aqui, essa pessoa aqui, essa mulher aqui, vai disputar a eleição e ela realmente representa os conservadores. Quem seria esse nome? Eu posso dar uma Porque uma coisa é o ideal, uma coisa é o perfeito, outra coisa é o que se tem. E o que nós temos hoje é um cenário efetivamente entre Boulos e o atual prefeito. A gente não tem um outro nome hoje disputando a eleição. Olha, tem vários nomes que podem surgir. Eu posso dar uma lista, poderia dar uma lista enorme aqui de nomes além do Ricardo Salles. O Ricardo Salles ele já tem um nível de conhecimento. Outros não têm. Mas quando chega a campanha, quando a sociedade, aquela parte da sociedade que não gosta de política, que não assiste nada de política na internet, nem na velha mídia, quando a eleição entra na pauta, ela se abre para a política. Vai olhar quem são os candidatos.
né? E aí, qualquer nanico que seja autenticamente de direita, com o trabalho que a gente pode fazer na internet, com as tias do Zap, espalhando a notícia, ele pode crescer. Vamos lembrar que eu vou te dar um exemplo que aconteceu em Minas, há 6 anos atrás. Quem conhecia o Zema quando ele foi candidato? Por um partido pequeno. O Partido Novo é um partido pequeno. Ele saiu pelo Novo. Ninguém conhecia o Zema. Não, tudo bem, mas hoje, quem é que a gente tem? É isso que eu quero que você traga. Quem é que a gente tem de fato? Porque o se é igual futebol. Se a bola entrasse, se não sei o quê, se... Mas hoje, de fato, a gente tem só esses nomes. Eu não vejo, me desculpe, mas eu não vejo um terceiro nome, tirando do Salles, sendo ventilado pela direita. Tem esse nome? Eu desconheço. Eu pergunto aqui até por ignorância. Eu desconheço. Para a gente até poder trabalhar, falar desse nome, mostrar como opção. Eu não vejo esse nome, eu não vejo esse espaço. Então, quem seria o nome? Vamos lá. Que está se colocando. O Salles se colocou, mas tem a questão do partido. Vou te dar um outro nome aqui. Padre Kelmo. Tá, tem gente que não gosta dele, tem problemas, mas ele tá se colocando como candidato pelo partido que era o PTB, que mudou de nome agora. Não sei se PRTB, Patriota, pode ter um espaço ali, sair alguém de direita, mas, por exemplo, pegar banca, vou te dar nomes aqui, que se colocarem o nome ali, tem tudo para crescer. Carla Zambelli, tem o Príncipe, o Coronel Tadeu, o Derrite, sabe? Eles não estão se colocando como candidatos. Mas se colocar, se um deles, talvez porque não queiram contrariar o presidente Bolsonaro. Mas vários aí podem se colocar, gente que está na internet, que não está na política, ainda tem tempo de se filiar até o final do mês. Se tiver um nome autenticamente de direita, hoje não precisa mais do tempo de TV, como era antes. Se o partido não tem tempo de TV, então ele não conseguia fazer campanha. Hoje a internet suplantou isso aí. Você precisa ter número mínimo de parlamentares no seu partido para ir para bancar, para ir para o debate, que é importante estar no debate, e o dinheiro ainda conta. Tá? Infelizmente ainda tem dinheiro na eleição, compra de votos, compra de apoio, não tem lugar onde as pessoas não votam por ideologia, votam porque alguém mandou votar ali, se não votar, corre risco, e aí você precisa comprar essa liderança ali no guetozinho, tem, né? Não precisa falar tudo aqui, senão não tem problema com o algoritmo, mas tem dinheiro ainda conta. Porém, em muitos lugares do Brasil, candidatos desconhecidos saíram por partidos pequenos, em cargos majoritários, seja prefeito, governador, senador, cargos majoritários, era desconhecido e deslanchou. E fazendo campanha na internet, começou pela internet, a campanha tomou as ruas, aí consegue passar para um segundo turno, quando chega no segundo turno, aí toda a sociedade vai olhar com uma lupa maior quem são os dois candidatos. Se tiver o Boulos, tiver um autenticamente conservador, maioria de votos tem. Agora, se o TSE vai declarar vencedor, aí é outra história. Bom, eu de verdade eu entendo o que o Fernando está falando. Como eu falei, não é o candidato dos meus sonhos, enfim, não é o candidato que eu acho que represente efetivamente tudo aquilo que a gente defende, mas eu vejo muito claramente que a gente ainda não tem um terceiro nome. O Canuto citou o Padre Kelmo. É importante ter o Padre Kelmo na disputa, é importante que outros nomes entrem na disputa. Mas hoje o cenário político é um cenário é um segundo turno já no primeiro turno. É praticamente isso. Claro que se você tiver uma figura de nome, como ele citou aí a Carla Zambelli, como ele citou o Ricardo Salles, o cenário muda. Efetivamente, o cenário muda. Mas no cenário estabelecido hoje, é aquilo que a gente falou da Europa. Você acaba sendo forçado a escolher o menos pior, aquele que vai dar um pouquinho de espaço para a gente, ou aquele até que vai nos usar, dizendo que vai dar espaço para a gente, e que vai mostrar para as pessoas, nas próximas eleições, que esse tipo de gente não pode ser, você não pode confiar, que seria o atual prefeito. É assim que eu vejo o cenário de São Paulo. Fato é que o Boulos vem derretendo. O Boulos, obviamente, vem derretendo, até porque quem defende o que ele defende não pode ficar de pé em tempo algum, né? Não tem como ficar de pé em tempo algum. E aí, nesse cenário de costumes, nós temos as palavras da ex-primeira-dama, né? Michele Bolsonaro. Precisamos macetar drogas e aborto, diz Michele Bolsonaro em evento na Bahia. Ex-primeira-dama deve concorrer ao Senado em 2026. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que é preciso macetar o aborto, a legalização das drogas e a ideologia de gênero. Ela fez a declaração no sábado, dia 9, durante o evento do PL Mulher da Bahia. Abre aspas. Como dizem aqui na Bahia, nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita que é usada para o mal querem implantar na nossa sociedade. Nós não aceitamos, nós, mulheres. André,
cada vez vai ficando mais claro que todo mundo quer o desenvolvimento, todo mundo quer um país que cresça, todo mundo quer um país que gaste menos, que é a bandeira defendida pela social-democracia, mas a sociedade não aceita tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Drogas, aborto, ideologia de gênero. A sociedade, que é uma sociedade conservadora, não quer saber disso, né? E a Michelle Bolsonaro foi nesse caminho. A sociedade brasileira, ela tem a sua característica conservadora. Se você voltar na nossa história, no histórico da nossa formação, é de conservadorismo. Goste ou não, conservadorismo. E a gente observa claramente esses ativismos. Tá? O que é o ativismo? É você pegar um grupo de pessoas e virar defensor daquela causa. Então, eu sou o cara que defendo aquela causa. Pega uma pessoa muito pouco esclarecida, ela vai dizer o seguinte: olha, eu voto em tal pessoa, que como a pessoa é de esquerda, a esquerda defende o pobre. Entendeu? Então ele pega o pobre. E quem é de direita? A direita defende a burguesia, não é isso? O rentismo, os donos de banco. Até parece que Canuto, Gustavo e eu somos defensores de donos de banco e odiamos pobres. Isso não faz nenhum sentido. Aí tem os ativistas. O ativista racial, o ativismo do LGBTQIAP+, JKLM, entendeu? O ativismo dos índios, indígenas, o ativismo dos presos. Gente, você sabe por que o preso está preso só? Porque ele é vítima de uma sociedade. Ele foi preso com pequenas quantidades de droga. É quase uma pessoa santa que, por acaso, pegou um pouquinho de droga e essa polícia fascista jogou ele dentro de um presídio. Vamos defender os presos. Ele quer pegar os presos para defender isso. E digo mais, hein? Quem é de direita quer que o preso morra. Bandido bom é bandido morto. Mentira. Eu nunca vou defender isso. Bandido bom é bandido preso, pagando por aquilo que ele cometeu. Não matando um pai de bem. Não é morto, não. Pague a pena. 20 anos em regime fechado. Não é bandido bom, bandido morto, não. É bandido preso. E a sociedade aplaudindo a polícia quando prende o bandido. Simples assim. Não me vinha com falácia, dizendo palavras na minha boca. Aí eu vou além. Eu já falei aqui e vou repetir 1 milhão de vezes. 1 milhão. Vários vereadores no Brasil inteiro serão caçados por abuso de poder religioso. Vão dizer que utilizaram a igreja para aquilo. Serão caçados. Por quê? A gente vai dar uma enxurrada de pessoas, vereadores religiosos. Por isso que eu dou um recado para a nossa audiência. Não vote naquele cara que te ofereceu alguma coisa. Vote naquele cara que defende a família. Olha para a família dele, olha para ele e vê se ele é assim. Entendeu? O cara que é contra a droga. Serei contra a droga. E está lá no bar bebendo cachaça e fumando maconha. Só a favor da família e dá uma bufeta na mulher. O filho está na rua. Olha para esse cara. Se esse cara vai na igreja ou onde ele quiser. Com a família lá de mão dada com a mulher dele e com os filhos. Esse é o cara que você tem que votar como vereador. É aquele cara que não quer aumento de impostos. É o cara que dá valor ao indivíduo e tem coragem para abrir uma lanchonete. Dê valor a esse cara, entendeu? Não é aquele cara que vai te prometer alguma coisa. Essas pessoas serão caçadas. Eu estou te dizendo, é lamentável. Quer dizer, tentarão caçar, melhor. Tentarão caçar. A gente vai colocar uma enxurrada, entendeu? Eu estava vendo isso agora, um cara de esquerda falando. O cara ele é contra o homeschooling, quer dizer, não quer que o pai crie o filho. Ele é contra a escola cívico-militar. E o pior, o Brasil é um dos últimos lugares do PISA. Então, ele quer que você bote o teu filho numa escola que o ensino é um dos últimos do mundo. O cara quer impor isso. Eu ainda digo mais, se tiver a cartilha do Paulo Freire, ainda melhor, porque você é um oprimido. Liberte-se do seu pai, aquele maldito fascista que impõe para você, sabe o quê? De repente, disciplina, uma educação. Não, revolte-se com a família. Se você for preso, fique tranquilo que você entra no PSOL e você vai reagir. E digo mais, vem com a gente, você pode fumar 50 graminhas de maconha, tranquilo, é a vida maravilhosa. E você, menina, pode transar à vontade. Se engravidar, dá para abortar. Destruição do tecido social. É isso, uma regra programática dessa esquerda maldita. Só que eu vou além. Está terminando. Eu boto o indivíduo que não tem os dedos e ele representa
todas as influências no globo terrestre, globalismo, aqui no Brasil, para manter isso, colocando influência aqui e dando uma pitadinha, sabe do quê? Da proteção ambiental. Se a gente começar a se desenvolver economicamente, eu tenho o agronegócio fascista e a proteção das tartarugas marinhas para não que seja feito o quê? Nada que se desenvolva. Se quiser fazer agronegócio, destrói o meio ambiente. Se quiser construir uma estrada, destrói a mata. Se quiser fazer alguma coisa, aquecimento global. Cale a boca, receba a Bolsa Família, com R$35 agora para Bolsa Carne, Bolsa Picanha, e vote em mim nas próximas eleições. Só otário cai nessa. E como é ano de eleição, né, Canuto? O presidente foi aconselhado, o André já falou aqui dos jornalistas, como eles estão tratando. Pô, não fala não, me ajuda a te ajudar para não ter que criticar esse monte de coisa que você fala. A Michelle Bolsonaro veio e lembrou de todas as pautas da esquerda e ele foi aconselhado a fazer discursos mais voltados aos conservadores. O mesmo que está acontecendo aqui no Rio. Eduardo Paes está voltando todo o seu trabalho para os conservadores, está se declarando aí em uma série de situações para tentar falar com os conservadores. E o Lula, veja só, o Lula fará anúncios ao agro em todas as próximas visitas a estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Goiás, para poder se aproximar desse eleitorado. Além disso, ele foi aconselhado pelos seus assessores a dar declarações conservadoras. Só que a realidade bate a porta dessa gente. Vou trazer duas notícias aqui para você, Canuto. Primeiro é a seguinte: o governo vai esperar o STF antes de taxar as compras online até $50. Ministra do STF determinou que Haddad, Lula e Pacheco prestem informações sobre o tema do e-commerce dentro de 10 dias. O governo quer taxar tudo. E se taxar as compras abaixo de $50, a gente já sabe o efeito. Então, o governo tirou o pé. Além disso, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vai pautar o projeto que limita as saidinhas em presídios nesse mês agora. Foi o que disse o Altineu Cortes, que é líder do PL. Ele disse que o assunto foi tratado na reunião de líderes da casa. Ou seja, as pautas de esquerda, a esquerda vai tentar tirá-las de cena, vai tentar sumir. O Lula vai começar a tentar se aproximar da direita, dos conservadores, em setores como da igreja, a gente já falou disso na semana passada, agora do agro, vai tirar o pé na taxação dos $50, por enquanto, para poder não pegar mal, só que todo mundo sabe o que a esquerda está tentando implementar e o que a esquerda quer fazer com o país, né, Canuto? A esquerda quer tomar o seu dinheiro, do pagador de imposto, sabe? Eles gastam mais do que a capacidade do governo. Em todos os lugares do mundo onde a esquerda entra, a esquerda faz isso. É uma gastança. E não é gastança para melhorar a vida do brasileiro, para ajudar pobre, para ajudar negro, para ajudar mulher, para ajudar homossexual, para garantir liberdade, nada disso. É para garantir o poder deles. É pelo poder. Tá? O mensalão, o petrolão, toda a corrupção, às vezes, vamos dizer assim, o combate à esquerda fica centrado na corrupção em si, né? Ou no déficit público. Só que assim, a razão disso aí é muito pior do que o próprio desvio do dinheiro público. Para que eles fizeram o mensalão? Não foi para gastar com luxo, com jogatina, com amante, com prostituta, com comprar iate. Não, fizeram isso também, mas com uma pequena parte. Isso seria o desvio do desvio. A intenção principal é a maior parte do dinheiro foi gasto para comprar todo mundo, para destruir o que tinha, vamos dizer, o esboço de democracia que tinha no Brasil e montar uma ditadura comunista aqui, para ter um poder totalitário na mão deles. Isso é muito pior do que a própria corrupção, né? E agora eles pegaram um governo com as contas relativamente organizadas, então pegaram com superávit de 40 bilhões e o déficit do primeiro ano do governo do PT foi mais de 200 bi. Pegaram com azul de 40 e deixaram até agora um vermelho de mais de 200 bi no vermelho. Gente, não tem milagre. Em algum lugar vai ter que sair dinheiro para isso. Aí estão querendo aumentar a carga tributária mais ainda, tomar mais ainda, avançar para cima do dinheiro do setor produtivo, do pagador de impostos, em cima do seu dinheiro, para financiar os 15 bilhões que o Lula prometeu para os artistas com Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, tá lá. 15 bilhões para um monte de artista ruim que não consegue se manter, mas apoia o projeto de poder do partido. Então aí eles têm que jogar milho para lá, para eles, né? Sem contar outras gastanças por aí. E
aquela coisa, né? Como dizia a ministra Margaret Thatcher, o socialismo só dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Eles agora estão querendo o dinheiro dos outros para fazer o socialismo deles aqui no Brasil. Quanto tempo nós ainda vamos levar para dar um pé na bunda desses caras? Exatamente isso. Deixa eu botar mais uma vez na tela. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é uma reportagem que nós temos sobre o presidente Bolsonaro. Uma reportagem onde a gente mostra a perseguição ao presidente Bolsonaro. A gente relembra uma série de fatos, muitos fatos que foram esquecidos, inclusive pela própria direita. A gente traz uma lista enorme de situações onde o presidente Bolsonaro foi perseguido. Então, você que pode, você que tem condições, você que tem como nos ajudar, assine revista.com.br, R$ 9,90 por mês, R$ 9,99 por mês, e você vai receber muita informação, muita coisa diferente, muita coisa que você não vê nos programas do dia inteiro, do dia a dia, até porque as plataformas não permitem que nós abordemos certos assuntos. O canal do Aliados caiu porque se falou sobre a crise pandêmica. E aí eles falaram que eram informações falsas e tiraram do ar. Então, uma série de assuntos nós não podemos abordar, quer seja no YouTube, quer seja no Instagram, quer seja, enfim, nas redes sociais. Ali a gente pode. Ali é uma área nossa e a gente pode falar. Carluto, André, eu vou trazer aqui 4 notícias, vou juntar essas 4 notícias para mostrar o momento atual que a gente está vivendo, que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, durante meses e meses, desgastaram o presidente Bolsonaro, falando que o Mauro Cid tinha delatado, que o Mauro Cid tinha dito isso, tinha dito aquilo outro. Só que a Veja veio nesse final de semana e traz a seguinte notícia. Cid dá nova versão sobre delação. E aí ele fala lá, eu nunca disse que o Bolsonaro tramou um golpe. Tenente Coronel vem demonstrando, segundo a revista, contrariedade com trecho divulgado sobre seu acordo de colaboração com a Polícia Federal. E aí eu vou puxar a notícia da Polícia Federal. Mais um erro. O jornal revela que ex-diretor da BIM não pilotou o drone como acusou a Polícia Federal. Alexandre de Moraes se baseou nesse dado errado para autorizar a operação contra deputado Alexandre Ramagem e outros investigados. Ao contrário do que indicou a investigação da Polícia Federal, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Paulo Magno, e Melo Rodrigues Alves, não pilotou um drone espião nas proximidades da residência oficial do governo do Ceará em 2021. Na época, Camilo Santana, do PT, hoje ministro da Educação, era governador do estado. Nas investigações sobre suposta BIM paralela, um esquema de espionagem de adversários políticos supostamente existente no governo de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal chegou a dizer que Magno foi flagrado ao pilotar um drone perto do Palácio da Abolição. Bom, então a gente tem uma delação em que o Cid disse que não disse aquilo que está na delação para a Polícia Federal, e agora nós temos essa situação de mais um erro da Polícia Federal. Além disso, nós temos um advogado pedindo suspensão do Dino nos casos de 8 de janeiro, e hoje nós tivemos mais pessoas presas por conta do 8 de janeiro. Muito se fala na Polícia Federal dividida, na Polícia Federal segmentada, enfim, um cenário para lá de nebuloso, mas quando o Mauro Cid foi ouvido, tudo aquilo que a imprensa vem durante meses falando que ele falou, ele disse que não falou, André. Eu vou até falar um negócio pessoal que me ocorreu ontem, eu fiquei muito feliz. Estava no almoço lá com os amigos e tinha um filho que está fazendo faculdade de Direito. Ele começou a me perguntar, ele me conhecia enquanto professor, comecei a conversar com ele, fazendo aquela pergunta, brincadeira, ele começou a falar de 8 de janeiro. Ele chegou e me perguntou assim, André, quais são os problemas do 8 de janeiro? Eu comecei a falar. Resumindo, sabe qual foi o resultado disso? Houve 3 meses ao nosso redor, eles vieram nos cumprimentar. Na verdade, me cumprimentar mais o pessoal que estava comigo. Cara, que legal! Só estava ouvindo a conversa. Porra, obrigado por isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Não está fazendo sentido na minha cabeça o que está acontecendo no 8 de janeiro. Com respeito. Não estou dizendo que as pessoas não cometeram crimes. Mas a abolição violenta, golpe de Estado, não está fazendo sentido. Outra coisa que eu falei aqui, Ramagem, eu não conheço pessoalmente o Ramagem, não é isso? Mas falo para ele sem medo de ser feliz. Ramagem, se fizerem uma perseguição contra você, se te investigaram por alguns crimes que eventualmente você tenha conhecido, não conseguir demonstrar um fato nenhum, você sai fortalecido. Sofre um pouco, mas sai fortalecido. É basicamente o que está acontecendo no outro plano com o Bolsonaro. E a Baleia? Chama a Baleia para prestar depoimento. A Baleia, olha só, não me senti molestado. Chama o jet ski para ver se tinha coisa dentro. Olha, o jet ski era emprestado. Chama as joias. Chama o Sheik.
chama o cartão de vacinação, chama a delação, e as coisas não vão fechando. Isso vai fortalecendo o outro lado, você começa a perceber com respeito, talvez, uma intensidade exagerada na perseguição a alguém. Então, o advogado, por exemplo, perguntou o seguinte, olha só, no 8 de janeiro, em tese, quem era a pessoa que também estava sendo investigada no dia 8 de janeiro? O ministro da Justiça, senhor Flávio Dino. Não estou dizendo que ele fez nada, tá? Ele é uma pessoa perfeita. Mas ele estava sendo investigado com relação ao sumiço das câmeras, com relação à complacência. Não estou dizendo que fez isso. Estou dizendo que isso é possível. Então, ele não deve participar do julgamento. Mas isso não é opinião, isso está escrito no Código de Processo Penal. Está escrito. Se eu não estiver errado, artigo 569, mas pode ser que eu esteja errado. Está escrito. Você está suspeito. Por quê? Porque você, no passado, foi investigado pelo fato de estar julgando hoje. Estão me entendendo? Então, quer dizer, está escrito. Então, o que o advogado fez? Fez alguma coisa absurda ou aquilo que está na lei? Está na lei. O que tem que fazer? O Supremo vai ter que julgar isso. Mas você vai sentindo essas coisas quando os fatos que eles dizem que acontecem, eles não se provam na justiça. Para fechar, ontem eu vi um debate muito interessantíssimo, que dá um pouco de náusea, vê um pouquinho e sai. Estavam debatendo dos erros da Lava Jato. Aí eles partem de um pressuposto. Olha, partindo do pressuposto que o Ministério Público errou demais porque perseguiu o presidente, e partindo do pressuposto que o juiz é completamente parcial, perseguiu o presidente, tal. O que vocês acham do legado da Lava Jato? O que eu falaria? Eu não acho nada. Você está partindo de um pressuposto, que o Ministério Público está errado, que o juiz está errado, a conclusão não pode ser diferente. Então, as pessoas partem de pressuposto. Qual é o pressuposto? Dia 8 de janeiro, Dona Jupira é golpista, quis dar um golpe de Estado. Diante desse fato, não há como contradizer. Posso contradizer o fato? Não, calha a boca, senão você também é golpista. Aí fica todo mundo quieto. O que o meu amigo Gustavo sempre fala? Ele fala isso e eu faço das palavras dele as minhas. O nosso papel é expor os fatos, analisar com sinceridade e cobrar de quem pode fazer. Pacheco, Arthur Lira, e aí? Qual vai ser? Aí, Canuto, vejam só a gravidade das declarações do Cid. Não sou traidor. Nunca disse que o presidente tramou o golpe. O que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral. O que não se comprovou e nada foi feito. Além disso, ele disse que ele tem dito a pessoas próximas que estão usando trechos do seu depoimento para criar uma série de narrativas em relação a tudo aquilo que interessa a imprensa. E aí a gente tem aqui na imprensa 2 exemplos no dia de hoje. Está aqui, ó. Igor Gadelha. O que Mauro Cid tem dito sobre o ex-chefe do Exército de Bolsonaro? Jornal Metrópolis. Mauro Cid tem feito comentários nos bastidores sobre a atuação do último comandante do Exército, de Exército do Bolsonaro no suposto golpe. Aí, o general Freire Gomes tinha uma visão mais realista das coisas, afirmou o ex-ajudante de ordens a um interlocutor na semana passada. Como é que você atesta que isso aqui é uma verdade? Tem mais. A BIM faz auditoria interna ampla após Polícia Federal flagrar ramagem com aparelhos. Mas isso já foi desmentido. Já que aquilo que a imprensa hoje está mostrando é obrigada a mostrar que não existia, aí tenta se requentar com novas declarações a interlocutores, a fontes, ou então investigações que ninguém sabe quem é efetivamente o responsável, que não tem número. Número da investigação tem? Existe um documento dizendo que existe a investigação? Não existe. Só narrativa. Ou seja, tudo aquilo que foi dito durante meses para desgastar o presidente Bolsonaro e para dizer que existia a tal minuta do golpe, esfarelou. Não existe. Não existe. A imprensa plantou a mentira, ficou por isso mesmo, a internet desmentiu várias vezes, mas lembra, quem não viu essas chamadas aí, ramagem abriu a boca, ramagem contou tudo. Aí começa a dizer que ações da polícia, ordenadas pelo judiciário, executadas pela Polícia Federal, feitas com base nas declarações do Ramagem. Ele está dizendo que não declarou nada. Quer dizer, a imprensa planta uma mentira,
sabendo que é mentira, com consciência de que não é verdade, decisões judiciais são baseadas em coisas que saíram na imprensa. Segundo o que saiu no jornal tal, na revista tal. Assim, isso é prova do fato? Ah, saiu na imprensa, é prova de verdade? Não, se saiu na imprensa, tem que suspeitar do que está escrito ali. Se saiu na velha imprensa. E quer saber na internet também. Saiu da imprensa, tem que suspeitar, não tem que acreditar. Mas assim, eles não estão buscando a verdade, a aplicação da justiça, não. Está buscando perseguir adversário político. Então, precisa de qualquer coisa, precisa justificar. Não tem justificativa, não tem prova, porque não é a verdade. Então, saiu na imprensa, pronto, é verdade. É isso. É esse ponto que chegou o nível de degradação do nosso sistema de justiça. Por isso que a gente vive uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, uma esculhambação judicial. Está esculhambado, o direito brasileiro está esculhambado, não tem regra mais. Ninguém consegue se planejar para nada, que pode mudar tudo do dia para a noite. O principal corrupto do Brasil é preso, depois ele é solto para ser candidato, aí ele é descondenado, não tá mais, não deve mais nada para a justiça. Mas quer dizer que tudo aquilo que foi, os julgamentos anteriores não valeram mais? Né? E várias coisas a gente vai acontecendo aí, muda a regra, o critério de aplicação. Antes mudava de um réu para outro, né? De um acusado para outro. Hoje muda para o mesmo acusado dentro do mesmo processo, conforme a conjuntura política do momento. É assim que está sendo feita a justiça no Brasil. Né? Agora vê essas perseguições todas baseado numa coisa que nunca foi dita, mas falaram que ele disse. Então, o falaram que ele disse vale mais do que a palavra dele. É esse ponto de degradação que chegou no nosso sistema de justiça na atual ditadura brasileira. E aí, obviamente, eles vão fazer com que o Cid faça um novo depoimento, né, para tentar encaixar e juntar as peças. É muito triste nesse cenário a gente ver falhas no processo jurídico como um todo, né? De cara, isso é o mais perturbador, mas a gente vê como a imprensa falha, como muitas vezes a Polícia Federal falha, enfim, como as coisas estão difíceis num país onde as pessoas tentam comprovar as suas narrativas para justificar os seus atos. Não importa a lei, não importa a realidade, não importa o que efetivamente existiu. O que importa é criar uma narrativa para pegar as pessoas pela emoção e justificar. É dizer que essa caneta é azul, mas ele estava com essa caneta azul, e essa caneta azul é um crime. Por conta dessa caneta azul, ele é um criminoso. Enfim, é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente está vendo. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam e fizeram conosco o nosso Jornal da Manhã, nessa segunda-feira. Professor André Queiroz, Alex Canuto, você que esteve no chat, você que estiver assistindo depois do ao vivo, continue compartilhando o link da nossa transmissão. Vai lá na área de comentários, coloque lá seus comentários, isso tudo ajuda a nós vencermos o canal, a barreira que está sendo imposta ao nosso canal. Fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.